Mestre Jesus, agradecemos essa nova oportunidade de estarmos junto com a equipe espiritual, que com certeza estará presente aqui, está presente aqui, nos incentivando, nos intuindo, que nós consigamos olhar a nós mesmos, olhar as características, os momentos, talvez do dia de hoje, em que o egoísmo falou mais alto, em que o eu se sobrepôs ao nós, ao ele. Que nós tenhamos esse olhar, Jesus, de ver quais seriam talvez os momentos que nós poderíamos já ter feito um pouco diferente. Que esse texto de hoje nos ajude bastante nas nossas reflexões. Que assim seja. Do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra, é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis por desembaraçar-vos dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar vós mesmos o exemplo. Sede caridosos com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais se importar com aqueles que vos olham desdenhosamente, e deixai que Deus cuide de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade.
Ora, sem a caridade, não haverá descanso na sociedade. Digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz, uma luta de interesses na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Pascal Sens, 1862. Muito bem, conversar sobre o egoísmo, né? Essa chaga que todos nós ainda a possuímos, né, em maior ou menor escala, mas que com certeza, estando no mundo de provas e expiações, todos nós ainda temos, é algo que às vezes, né, por mais que a gente já tenha ciência dessa nossa realidade, saiba da importância de trabalhar esse sentimento, a gente ainda cai muitas vezes nessa estrutura, que é uma estrutura que muitas vezes a gente sustenta e sequer tem percepção de que a gente sustenta ela de uma forma muito ampla. É interessante quando a gente reflete, né, sobre essa situação de Pilatos com Jesus, porque quando a gente olha para esse ato, a gente muitas vezes, né, se a gente se coloca nessa situação, a gente pode atenuar a nossa falta, né? A gente às vezes olhando para a atitude de Pilatos, obviamente que a gente a recrimina, mas vamos nos inserir nessa posição para que a gente possa refletir, né, se a gente ainda faria como ele fez, que é delegar algo que ele poderia ter contornado, né, se assim ele o desejasse. Mas muitas vezes a gente pensa somente naquilo que nos interessa. E esse egoísmo, quando a gente está mais preocupado, né, no que vai me beneficiar e evitar aquilo que vai me prejudicar, né, falando em coisas do mundo, a gente acaba sucumbindo, como Pilatos fez. E essa sucumbência muitas vezes busca em terceiros, no exterior, uma justificativa para agir daquela forma. Então, além, né, da gente demonstrar claramente o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos orgulhosos, a gente vê muitas vezes que a covardia é uma sustentação para essas dificuldades que nós ainda apresentamos. Porque se a gente pega, por exemplo, né, esse caso que a gente está falando que o Evangelho traz de Pilatos, a gente vê que ele teria toda a condição de abdicar, de tomar essa decisão. Mas muitas vezes a gente não faz, né, como ele não o fez, porque não desejava perder o cargo, pelo contrário, né, desejava ser bem visto pelo imperador. Então muitas vezes a gente quer ser bem visto pelos homens e acaba transgredindo as leis divinas, né, com atitudes que obviamente vão trazer consequências para nós, qualquer que seja a nossa escolha, mas como cristãos que a nós está confiado, né, essa missão, né, de levar a doutrina espírita, mas a todos nós como criaturas que muitas vezes temos essa oportunidade de levar à frente uma decisão que se alinha às leis de Deus, a gente prefere, infelizmente, ainda agradar os homens.
E é muito importante a gente repassar no nosso dia a dia quais foram esses movimentos que a gente às vezes vivencia em um dia que fazem com que a gente busque esse agrado aos homens, né? Porque é algo que às vezes é contraditório da nossa parte, né? A gente prefere agradar a um irmão, né, que são os homens, do que agradar ao Pai. E a gente, sem bases, né, bases religiosas, muitas vezes se afasta desse entendimento e aí se entrega à materialidade, né? Se entrega às coisas do mundo. Porque quando a gente agrada aos homens em detrimento às coisas de Deus, a gente está, obviamente, renegando a algo tão importante que é a nossa relação com o Pai. O Pai sempre nos perdoa, mas as leis estabelecidas por Deus, pelo Pai, são para que a gente se reajuste e se aproxime dele. E toda vez que a gente transgride uma lei divina, a gente se afasta ao Pai. E eu acho interessante porque ele fala que no Evangelho de hoje, né, sobre essa questão que muitas vezes a gente acha que tem condição de entender o que é justiça, né? E eu achei muito interessante quando o Pascal ele coloca, né, para a gente deixar que Deus cuide de toda a justiça. A doutrina espírita, eu acho que ela abre os nossos olhos para a gente já, muitas vezes, perceber isso, ter essa percepção que justiça somente com Deus, né? Deus quem vai aplicar, quem vai realmente exercer a justiça, que às vezes a gente sequer para poder pensar nisso e muitas vezes quer fazer com as nossas próprias mãos. A gente vê, por exemplo, nessa situação de Pilatos, onde ele vivencia uma oportunidade de justiça, de acordo com as leis dos homens, mas ele fale frente às leis de Deus, por interesse próprio, né? Por não querer abdicar dos benefícios que tem, da situação, da posição, de tantas coisas que a gente sabe que um cargo de poder, não só na antiguidade como agora, traz para nós. Então a gente vê, né, olhando nos dias de hoje, quantas criaturas que às vezes estão no poder e abdicam de servir a Deus para servir ao mundo, para servir ao homem, e tem trazido e tem semeado para elas cada vez mais dificuldades. Então a gente tem que parar, né, de se entregar a isso, tem que começar a verdadeiramente buscar a aplicação da forma correta daquilo que a gente compreende e sempre ter noção que o egoísmo ainda ele permeia muito próximo as nossas ações, porque ele está enquadrado no nosso campo mental. E às vezes, né, ele não está sobre a palavra egoísmo, né, ele está em frente a alguma de suas ramificações. E isso que às vezes torna difícil a gente ter essa percepção. Mas é um exercício importante para nós, para que a gente consiga avançar e progredir cada vez mais em direção ao Pai.